Aí quer dizer que você estava pesquisando sobre um celular com a bateria gigantesca e se deparou com o Galaxy M51 e o Galaxy M62. Foi isso mesmo? Pois é, os dois aparelhos têm sim as maiores baterias de smartphones vendidas oficialmente no Brasil. São 7.000 mAh. É algo realmente absurdo. Mas aí, com certeza, surgiu aquela dúvida. Qual compensa mais comprar, Gesiel? M62 ou M51? Então eu resolvi fazer esse comparativo aqui para contar para vocês. Então roda a vinheta e vamos descobrir qual a melhor opção entre esses dois. Uma coisa que a gente já pode ter em mente é que qualquer um dos dois é uma ótima opção, uma ótima pedida. Dificilmente você vai se arrepender de comprar qualquer um desses dois, tá? Mas sim, eles têm algumas diferenças que eu preciso contar para vocês e mostrar na prática, porque sim, eu fiz um comparativo de fotos, câmeras é um ponto muito importante a ser considerado, então eu comparei fotos e vídeo para você ter uma noção de quem se sai melhor. E eu não vou contar agora, vou deixar para daqui a pouquinho para mostrar para vocês as fotos lado a lado. Porque antes, eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo e que não é inscrito ainda no canal para fazer o seguinte, ó, tacar-lhe o dedo aí no inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos. Todo mundo clica no gostei e coloca, assiste o vídeo, tá? Assiste o vídeo todinho até o cabo a rabo e coloca aí nos comentários qual dos dois você escolheria. Mas vamos lá, como eu sempre gosto de fazer, eu vou mostrar o que vem dentro da caixa, né? Ó, M51 e M62. Bora, meu filho, chegue! Existe uma diferencinha básica entre eles, que é isso aqui, ó. O M51, a Samsung ainda tinha a coragem, né? A honestidade de colocar um fone de ouvido, até um fone de ouvido legalzinho, com controle de volume, atender ligação e tal, intra-auricular, legal, né? Eu gosto quando vem essas coisinhas assim dentro da caixa. Já aqui no M62, na dica de Pitibiriba, só o carregador e acabou. Lembrando que os dois suportam carga rápida de até 25 watts de potência, o que na minha opinião é bom? 25, tá de bom tamanho, os dois carregadores. Mas poderia ser mais potente, né, Samsung? Tendo em vista que os dois aparelhos têm 7.000 mAh de bateria, é uma bateria monstruosa, merecia um carregador aí de pelo menos 33, né? Quem sabe 45. Mas aí a gente sabe que tudo interfere no preço e aí ficaria bem mais caro. Outra coisa, acabou aquele negócio de capinha, de película dentro da caixa. A Samsung agora não quer mandar mais nada, como eu disse para vocês, né? No M62 não vem mais nem fone de ouvido, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui o slot do chip, que eu sei que muita gente tem curiosidade de ver se pega dois chips, como é. Esse aqui é bem legal, ó. Por quê? Porque ele pega, o M62 pega dois chips desse lado e um cartão de memória desse outro lado aqui, ó. Caso, né, você precise expandir a memória. Como ele já vem com 128 GB de armazenamento interno, tem que tomar muito cuidado também para não botar do lado errado, tá? Se perceber que tá duro, tenta da outra posição. Como ele já tem 128 GB de armazenamento interno, provavelmente você não vai precisar expandir essa memória não, tá? Mas caso queira, tem a opção sim. Já aqui no M51, o slot também é triplo, então você pode usar dois chips e cartão de memória ao mesmo tempo, só que é compridão, né? Muda só a disposição do slot, mas os dois pega dois chips e cartão de memória ao mesmo tempo. Ponto positivo para os dois. Agora deixa eu mostrar uma coisa muito legal nesses dois aparelhos, mas que eu vou criticar um pouquinho. Peraí, fica aí, tá? Você também. Vá para lá, vá para lá, se arrede. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, que é a tela, tá? A tela desses dois smartphones são lindíssimas. Tem um tamanho considerado grande, tá? É uma tela aí de 6.7 polegadas, o que dá para dizer que é bem grande mesmo, tá, gente? Eles são pesadões. Os dois pesam mais de 200 gramas, tá? Chegando ali a 213 a 218 gramas cada um. O M62 é um pouquinho mais pesado, mas quase imperceptível. Então, para um smartphone é considerado um peso um tanto quanto pesado. Mas assim, em termos de tela, aqui nós estamos bem servidos. Nós temos tela Super AMOLED, né? Cores e brilho muito alto. É uma tela legal, mas que eu vou criticar o ponto de não ser de pelo menos 90 Hz, né? Principalmente no M62, que é um aparelho mais novo,
consequentemente já merecia aí uma tela de pelo menos 90 Hz para dar aquela sensação de fluidez maior. E aqui não temos, tá? Os dois têm 60 Hz de taxa de atualização dessas duas telas, mas são muito boas, tá? Não tenho do que reclamar não no que se diz respeito à tela. Já no aspecto de construção, aí sim eu tenho que reclamar. Por quê? Os dois têm traseira de plástico, tá? Plástico que, por sinal, não é nem a questão da mancha, tá, gente? Das manchas de dedo e tal. Isso aí é besteira, você limpa. O negócio é a fragilidade dessas traseiras aqui em arranhar. É um esmalte, eles usam um esmalte bem fininho aqui de proteção, que se você começa a botar assim, ó, sem capinha, bota na superfície, aí começa a vibrar, aí pega, aí bota de novo, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Mano, daqui a pouco, aqui vai estar parecendo que você passou uma lixa de lixar a unha aqui atrás. Vai estar só o pó da rabiola, porque sim, eu fiz o teste e realmente é muito, mas muito frágil. Mas Gesiel, vem cá, tu fica aí falando de tela, disso, daquilo, que arranha. Meu amigo, eu quero saber da potência, macho. Eu quero saber do processador, que eu vi dizer que tem diferença entre eles, né? Um tem um processador muito mais potente do que o outro. É verdade isso? É verdade sim, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quero só avisar que caso você se interesse e queira comprar qualquer um desses dois aqui numa loja top, confiável, eu vou deixar links na descrição para você poder clicar aí, verificar o preço, se tiver ok, se couber no seu bolso, pode comprar sem medo nenhum, tá bom? Pois vamos lá, vamos falar da potência desses dois smartphones. Olha só, pessoal, deixa eu mostrar um detalhe para vocês, ó. M51 desse lado, M62 desse outro, tá? Eu vou entrar aqui nas configurações, vou mostrar a questão da memória RAM e do armazenamento interno. Os dois têm 128 GB de armazenamento interno, só que a memória RAM dos dois muda. No M51 nós temos 6 GB de memória RAM, que como eu já expliquei para vocês, se você é inscrito no canal, você já sabe, né? A memória RAM não é para você armazenar foto, vídeo, essas coisas. Essa memória RAM aqui, ela é uma memória temporária, onde os aplicativos e os jogos que você abre, eles ficam armazenados nessa memória RAM. Quando você sai, fecha o aplicativo, ela libera essa memória, ok? Entendido isso, quanto mais memória RAM, mais aplicativos e jogos você pode manter aberto ao mesmo tempo. Agora sim, 6 GB de RAM no M51, 8 GB de RAM no M62. Então temos 2 GB a mais, fazendo com que a gente, tendo basicamente os mesmos aplicativos abertos, por exemplo, que não é o caso aqui, mas a gente vê que sobra muito mais memória, tá vendo? 3.2 aberto ali, aberto não, disponível para abrir mais aplicativos e jogos, e aqui nós temos só 2. Então, consequentemente, o M62 tem um fôlego maior, né? Outro ponto importantíssimo é o processador. Eu vou fechar todos os aplicativos aqui, vou abrir aqui o Game Launcher para abrir o jogo ao mesmo tempo. M51 aqui, M62 aqui, tá? 1, 2, 3 e pô! Cliquei. Vou mostrar para vocês uma coisa que também interfere demais, que é o processador. No M51 nós temos um processador muito bom, intermediário, que é o modelo Snapdragon 730G. Muito bom, como eu falei para vocês. Já no M62 nós temos um processador da própria Samsung, né? Que é o Exynos modelo 9825, que é um processador um pouco antigo, né? Um pouquinho antigo, já uns 2 anos. Ó, já abriu, tá vendo? Mas que ele tem uma potência muito top ainda, velho. Muito top, batendo de frente aí com tops de linha, porque esse processador que está no M62, ele é o processador top de linha de 2 anos atrás. Então ele vai ser superior a um intermediário, mesmo que um pouco mais novo do que esse. Deu para entender? Então, em termos de desempenho, esse aqui, ó, o M62 é bem mais veloz, é bem mais potente, parrudo, digamos assim, né? Eu vou até abrir aqui, né? Só para mostrar para vocês o que ele suporta. Ele suporta lá, ó, muito alto, no máximo. Aqui não, se a gente bota no muito alto, ele diminui ali para o muito alto, ele não permite que fique, volte filho d'égua, ele não permite que fique no máximo, tá vendo, ó? Então, por aqui você já tira que você vai conseguir ter um desempenho muito maior no M62. Mas isso levanta uma questão que é o aquecimento. Por quê? Esse processador do M62, ele tem fama de esquentar, né, de aquecer. Os processadores da Samsung, querendo ou não, eles sempre tendem a esquentar mais do que os da Qualcomm, fazendo com que em algum momento você está jogando e tal, ele venha a aquecer, consequentemente ele vai ter uma queda de FPS, de desempenho,
justamente por conta disso. Não quer dizer que vai estar acontecendo o tempo todo, vai depender muito do uso, né? O uso específico de cada um. Eu jogo muito, o Genshin Impact, não sei o que, esses jogos aí que vocês gostam, Fortnite, não sei das quantas. Óbvio que isso vai esquentar demais. Eu uso muito para gravar vídeo, para tirar fotos. Câmera geralmente esquenta bastante o aparelho também, então pode existir sim essa diferença, mas não é nada assim que venha a prejudicar a sua usabilidade, né? Tem aparelhos que tem esse mal, né? Como foi, por exemplo, o caso lá do Galaxy S20 FE, lembra do S20 FE? Com o processador da Samsung, aquele ali realmente chegava a um ponto de ficar insuportável de utilizar. Aqui, pelo que eu vi, não é bem o caso, tá? Vai esquentar um pouquinho, pode esquentar, mas não vai ficar aí insuportável, inutilizando o aparelho. Agora vamos falar delas, das câmeras. Será mesmo que tem muita diferença? Porque assim, são basicamente as mesmas câmeras. Pelo amor de Deus, a Samsung, menino, economizou muito aqui. Por quê? Ó, tá tudo sujo aqui a lente. Eu vou até dar uma limpadinha aqui para mostrar para vocês, ó. Ainda, pronto. Os dois têm as mesmas câmeras, gente, as principais traseiras, né, de 64 megapixels, a grande angular, ó. Tome-lhe, apertei aqui, ó, abriu, você viu que abriu muito mais a imagem, de 12 megapixels. Aí temos uma câmera macro, né? Ambos têm câmera macro de 5 megapixels. Eu gosto quando a câmera é de 5 megapixels, porque consegue ter uma qualidade realmente legal. E tem uma quarta câmera que na verdade é para o modo desfoque, para você usar aqui, ó, no modo retrato, caso você queira fazer, não, noturno não, volte pelo amor de Deus. Cadê macro? Aqui, retrato, rapaz, modo retrato, os dois dá para usar o modo retrato. E a câmera frontal tem 32 megapixels em ambos os dispositivos. E lembrando, deixa eu voltar aqui, que ó, se liga, gente, se liga. Os dois gravam em 4K, tanto na frontal quanto nas outras duas traseiras. Isso realmente é muito, mas muito bom. Só que tem uma diferencinha, olha só, durante a gravação, no M62 a gente consegue mudar de câmera, jogar para frontal, jogar para traseira, jogar para grande angular e tudo mais. Aqui não, aqui a gente tem que parar de gravar, mudar de câmera e começar a gravar de novo. Então existe sim essa diferença aí entre os dois. Ei, Rezel, deixa de enrolação, macho, me mostra essas fotos lado a lado e os vídeos, rapaz, que eu quero ver. Pois tá bom, vou colocar aí o comparativo de fotos e vou também deixar um link na descrição caso vocês queiram ver essas fotos que eu tirei com eles, tá bom? Tem essas fotos que eu vou mostrar e várias outras, então depois você terminar o vídeo, vai lá conferir. E agora chegou a hora de a gente colocar as fotos lado a lado para ver quem se saiu melhor nesse teste. Começando pela câmera frontal, numa situação não tão boa, né? Só com a iluminação do teto. E olha só o resultado que a gente tem. Uma coisa que é bem perceptível é a tonalidade, né? O M62, esse aqui, eu fiquei muito mais amarelado do que aqui no M51. Em termos de cores, eu confesso para vocês que eu gostei mais do M51. Mas no aspecto geral, não vejo tanta diferença assim para dizer que um tá bem melhor do que o outro, não. Já na mesma situação, com a câmera principal traseira de ambos os aparelhos, olha só o que a gente tem. Ao meu ver, pelo menos nessas imagens aqui, o M51 se saiu um pouco melhor, um pouco mais de nitidez. A gente consegue perceber isso aqui nos nomes, né? Mas nada tão gritante também, como vocês podem ver, dá até para ser considerado aqui quase que um empate técnico. Já na câmera grande angular, nessa câmera mais aberta com os dois aparelhos, a situação se inverte. Apesar de aqui a gente ter muito mais ruído na imagem do M62, notem que a nitidez é um pouco melhor, né? Ficando até legível, assim, quase que legível aqui, o Fire TV Stick. Sendo que aqui, olha só, no M51, a gente praticamente não consegue ler. Agora vamos lá para fora, olha só, com bastante luz do sol, até um pouco contra ali o sol, uma situação um pouco complicada, mas a proposta era justamente essa, né? Verificar quem se ia sair melhor nessa situação aqui. E como vocês podem ver, o M51 ficou um pouco mais colorido, né? A imagem ficou um pouco mais viva, mas nada que tipo uma leve edição aqui, aumentar a saturação um pouquinho no próprio aparelho, você consegue um resultado tão bom quanto esse. Então, dá até para dizer aqui que foi basicamente um empate também. Agora, na mesma situação com uma câmera principal, tá? A câmera principal de 64 megapixels. Olha só o que a gente tem. Vamos focar aqui nas
flores do pé de manga, né? A gente consegue ver aqui que a imagem está muito mais nítida do que aqui no M62. Tá vendo, ó? Se eu arrasto para cá, também a gente consegue ver que a grama aqui está mais nítida do que aqui. Percebemos que sim, a nitidez do M51 na câmera principal traseira é um pouco superior ao do M62. Ah, e tem essa situação aqui também muito favorável, muito boa mesmo para ambos os aparelhos, que é a favor do sol, né? E eu ativei o modo retrato para ver se ele não ia fazer alguma aberração, alguma coisa. Mas não, nos dois a gente percebe que o recorte até que ficou legal, né? Como você pode ver, talvez o recorte aqui do M51 tenha sido mais duro, como vocês podem ver aqui no cabelo, né? Aqui está mais difuso, só que ao mesmo tempo errou um pouquinho mais aqui nessa região. Mas os dois ficaram realmente muito boas as imagens, só mudou também a questão da tonalidade. Aqui eu estou com uma cor mais corada de que aqui eu estou mais pálido, né, como vocês podem perceber. E para finalizar, vamos puxar aqui a câmera macro de ambos os aparelhos. O resultado, basicamente o mesmo, como vocês podem ver. É porque eles usam realmente as mesmas câmeras, os mesmos sensores. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter um resultado muito, mas muito semelhante entre um e outro. E olha só, pessoal, vamos aqui para o teste de gravação de vídeo para ver quem se sai melhor. Começando pela câmera frontal em 4K, porque sim, ambos os aparelhos suportam a gravação em 4K na frontal, isso é muito, mas muito legal. Só que tem uma diferença, uma diferençazinha entre eles que eu não gostei muito, que é o seguinte, eu vou até virar contra o sol aqui, ó, para vocês verem como é que fica, tá vendo o solzão lá? Fica assim. A diferença que eu achei chato no caso do M51 é o fato de a gente não conseguir mudar de câmera durante a gravação. Eu não consigo mudar agora, por exemplo, sem parar a gravação, não consigo mudar para a câmera traseira. Já aqui no M62, eu consigo sim. Tem um botãozinho ali que é só apertar e ele rotaciona para a câmera traseira e posso alternar também, tanto para a principal quanto para a grande angular. Então, ponto aí para o M62 nesse quesito, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para a câmera principal traseira para ver como é que é. Se fica muito diferente a qualidade. Olha só, pessoal, agora com a câmera principal traseira também em 4K. Notem aí se teve muita diferença, prestem atenção na estabilização, na captação de áudio, porque às vezes muda um pouco, né? O microfone às vezes não fica tão direcionado, então a captação pode interferir também, dependendo da câmera que você está utilizando. Eu estou segurando os dois aparelhos na mão mesmo aqui, com o braço esticado, né? Agora contra o sol, fazendo aquele teste que eu gosto de fazer, ó, contra o sol para ver como é que fica. Agora a favor do sol, ele tá bem forte ali, bem forte mesmo. Mas vão prestando atenção aí, tá? Ah, e outra coisa, vou parar agora e vou mudar para a câmera grande angular, câmera mais aberta, para vocês verem como é que fica a diferença. Pronto, no mesmo lugarzinho que eu estava, só parei de gravar e comecei a gravar com essa câmera mais aberta. Notem que vocês estão vendo muito mais coisa, né? Isso é muito, mas muito legal. Eu estava a favor do sol, agora eu vou fazer aquele testezinho contra o sol, ó. Que aí é onde o bicho pega. Mas e aí? Será que tá boa mesmo a qualidade? Quem tá se saindo melhor no quesito gravação de vídeo? Coloque aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também, viu? E tô caminhando aqui, ó, justamente para testar a estabilização, né? Se vai ficar muito tremida a imagem. Lembrando que tá em 4K também, todas as câmeras dele suportam o 4K, tanto a frontal quanto a principal traseira, quanto a grande angular. Fechou? É isso aí, ó. Contra o sol, para acabar detonar aqui, ó. Aqui fica difícil, aqui fica difícil. E aí, vai dizer que não ficou fácil agora de decidir qual a melhor opção para você? Hã? A única questão que vai influenciar diretamente, gente, na minha opinião, é o preço, porque são dois baita smartphones que tem qualidade realmente muito, mas muito boa, vai satisfazer a maioria da galera aí que comprar, dificilmente você vai reclamar. Agora sim, claro, o preço, né, ainda... Ei, descarregou, é aqui, merda, rapaz, tu é doido, nem percebi. Tem a questão do preço, como o M62 foi lançado mais recentemente, ele tem um processador mais potente, ele sempre provavelmente vai ser um pouco mais caro do que o M51. A minha opinião é, se eles tiverem com uma diferença aí de 100 e pouco, 200 reais, eu iria no M62, porque eu vou ter um desempenho melhor e tal, talvez até uma vida útil mais longa. Já o M51 também é um baita de um smartphone, mas tem um desempenho um pouco mais modesto, né? Então
tem que ter em mente essa questão aí, quando você for decidir qual dos dois comprar, tudo bem? Aí tem outras diferenças também que eu percebi entre eles. Por exemplo, o Samsung Pay, que funciona no M62, é completão, é aquele que você adiciona seu cartão de crédito e faz os pagamentos via NFC. Já no M51, não sei porquê, já que ele também tem NFC, a Samsung não adicionou o Samsung Pay normal, é o tal do Samsung Pay Mini, onde você paga com QR Code, essas leseiras aí, mas não paga por aproximação assim. O que é estranho, muito estranho, porque dá para colocar. Talvez chegue com alguma atualização, né? Mas é basicamente isso, as diferenças maiores mesmo são essas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!